Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Se você tiver sua Bíblia em mãos, abra em Salmo 7. Eu vou fazer a leitura de parte desse salmo e alguns comentários. Eu vou usar a Nova Almeida Atualizada, NAA, mas você pode acompanhar em qualquer versão das Escrituras. Salmo 7. E hoje nós vamos ver a primeira parte desse salmo. Se Deus permitir, amanhã eu quero ver o resto desta mesma mensagem. Quando olhamos para Salmo 7, a primeira coisa que chama a atenção é o cabeçalho. O comentário feito antes, e isso faz parte do texto bíblico, não é só dos tradutores, que diz Cântico de Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cushi, benjamita. Como a metade do Salmo, Salmo 7 foi escrito por Davi. Diz que foi entoado ao Senhor, realmente os salmos são destinados ao louvor. E Davi preparou os salmos para uso no louvor em Jerusalém, tanto durante a vida dele, como mais ainda, talvez, durante o tempo do templo que seria construído pelo filho dele, logo depois da morte de Davi. Mas a parte que nós não conseguimos identificar com certeza é o finalzinho desse cabeçalho, com respeito às palavras de Cushi, benjamita. Pela semelhança do nome de Cushi e Quis, algumas pessoas acreditam que foi o benjamita, pai de Saul, que amaldiçoou Davi de alguma forma. Falou palavras, talvez, de calúnias contra Davi. Pode ser. Outros acreditam que pode ser Simei, aquele que amaldiçoou Davi quando ele estava saindo de Jerusalém durante a revolta de Absalão. Pode ser. Pode ser outro caso que não foi registrado para nós nas Escrituras. Mas, obviamente, alguém estava atacando Davi com palavras. E nesse contexto, Davi disse: Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Interessante que Davi começa esse salmo já reconhecendo que o único refúgio, o único salvador, seria o próprio Senhor. Então ele pede para Deus fornecer esse livramento dos seus perseguidores. Parece que não é só Cushi, mas talvez outros envolvidos nisso. Ele fala no plural, mas ele reconhece que são pessoas que têm poder para acabar com a vida dele, se não tiver alguém, um libertador, que seria o próprio Senhor. Depois Davi fala uma coisa bem interessante nos versos 3, 4 e 5. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, de que me culpam? Se cometi alguma injustiça? Se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, então que o inimigo me persiga e me alcance, pisoteie no chão a minha vida e reduza a pó a minha glória. Aqui Davi diz que castigo seria justo se ele fosse culpado do crime de que eles acusavam. Se eu fiz isso que me culpam, ele diz, se eu cometi o crime, então realmente pode usar essas pessoas para me castigar. Davi não está negando a justiça de Deus até na aplicação à própria vida dele. O que ele está negando é a culpa. E Davi não está dizendo que ele era uma pessoa perfeita, que nunca pecou, mas está dizendo que ele não cometeu este crime do que foi acusado. E assim, que seria uma injustiça ele ser castigado, destruído por esses perseguidores que fizeram acusações falsas contra Davi. E aí ele chama o Senhor para o livramento. Começando no verso 6. Levanta-te, Senhor, na tua indignação. Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Aqui ele reconhece que só Deus que pode trazer a justiça, mas no caso não seria justiça contra ele porque ele não cometeu crime,
seria justiça contra os falsos acusadores, que nesse caso não são apenas adversários de Davi, mas adversários do próprio Senhor. Estão fazendo uma falsa acusação contra Davi, que significa que estão mentindo diante de Deus. E o pai da mentira não é o Senhor no céu. E Davi reconhece aqui que merecem a indignação do Senhor. Deus pode trazer essa justiça, porque Deus é soberano. Verso 7 continua: reúnam-se os povos ao redor de ti, e das alturas domina sobre eles. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça, e segundo a integridade que há em mim. Que cesse a maldade dos ímpios. Fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Nessa parte, Davi reconhece que a justiça de Deus vai em todos os sentidos. Ele domina sobre todas as nações, todos os povos, todas as pessoas. E aí Davi diz, pode olhar no meu coração. E novamente, não dizendo que ele era perfeito, mas inocente desse crime. E se Davi havia cometido outros pecados, e sabemos muito bem da vida dele, que ele cometeu, sim, outros pecados, mas ele havia se reconciliado com Deus. Tinha procurado o perdão e a misericórdia de Deus. Então ele fica com a consciência limpa diante do Senhor, pedindo justiça, livramento para ele e castigo daqueles que persistiam nas calúnias e falsas acusações. Uma atitude de respeitar a justiça divina que Davi demonstrou e que nós devemos demonstrar. Que Deus nos ajude a viver com a consciência limpa, de procurar perdão quando de fato pecamos contra o Senhor e de entender que o Deus que castiga os ímpios também traz livramento para os justos. Vamos agora às perguntas bíblicas do dia. Pergunta 826. Como se chamava a esposa de Isaque? Alternativas: A. Sara, B. Raquel, C. Rebeca ou D. Ruth. A resposta, alternativa C. Rebeca. Diz Gênesis 24, versículo 67, que Isaque tomou Rebeca e esta se tornou sua mulher. Isaque se casou com Rebeca. A pergunta 827, verdadeiro ou falso? Isaque teve o seu nome mudado para Israel após lutar com um homem até o romper do dia. Verdadeiro ou falso? A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Davi, apesar de ser um grande guerreiro, rei com soldados para ajudá-lo, dependia do Senhor. Ele pediu para Deus fornecer para ele livramento e refúgio diante das calúnias e falsas acusações feitas contra este homem. E assim nós devemos buscar o refúgio e livramento no Senhor, dos nossos próprios pecados e até de perseguições e problemas que podem surgir de outras fontes. É Deus que traz a justiça. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.